Quando Adão cavava e Eva fiava, quem era então o fidalgo? Uma pergunta anônima feita há mais de 600 anos, mas que tem uma força, sabe? Uma força que abala as fundações do poder até hoje. A gente vai seguir um fio dourado que atravessa a história, que é a busca humana por um mundo sem senhores, sem mestres. É uma história meio que escondida de um pensamento anti-autoritário que, na verdade, se estende por milênios. Certo, então vamos começar a nossa jornada num dos momentos mais dramáticos da história inglesa. Em 1381, a Inglaterra literalmente pegou fogo. Uma revolta gigantesca de camponeses, fartos de impostos abusivos, da servidão, eles marcharam sobre Londres. E bem no centro espiritual dessa revolta toda, estava um homem, e a sua pergunta incendiária. E esse homem era John Ball. Ele não era um teólogo de gabinete, nada disso. Ball era um padre da base, um pregador de rua que foi até excomungado pela igreja por se recusar a obedecer à hierarquia. Para a nobreza, ele era o padre louco, mas para os servos e trabalhadores, ele era a voz da justiça. Olha, a melhor analogia para entender o impacto do Baué é pensar nele como uma espécie de punk medieval. É isso mesmo. Ele rejeitava a autoridade, pregava onde o povo estava, nos mercados, nas ruas. E ele não pedia reforminha, não. Ele queria zerar o sistema, começar tudo de novo. Isso nos leva de volta para a pergunta dele. O que o Ball fez foi usar a própria Bíblia como uma bomba política. Ao falar de Adão e Eva, ele dizia basicamente, olha, na criação original de Deus, todo mundo era trabalhador igual. A nobreza, então, não seria uma criação divina, mas sim uma invenção violenta dos homens. Portanto, a servidão era um pecado. E a solução? Para ele, era que tudo fosse de todo mundo, tudo mantido em comum. Mas as ideias do John Ball não surgiram do nada, né? Ele era parte de uma corrente de pensamento muito mais antiga. Então agora vamos voltar um pouco no tempo para ver como esse mesmo espírito de questionar a autoridade já existia em algumas das filosofias mais antigas do mundo. A gente vê ecos dessa ideia em vários lugares. Lá na China antiga, por exemplo, numa era de conflitos super brutais, os sábios taoístas vieram com a ideia do Wu-Wei, que é basicamente a noção de que a sociedade funciona muito melhor com o mínimo de interferência possível. Já na Índia, como uma reação a um sistema de casta super rígido, o budismo argumentava que o desejo de dominar os outros é a verdadeira fonte do sofrimento. E na Grécia, em resposta à hipocrisia da política, surgiram os cínicos, como Diógenes, que viviam rejeitando totalmente as convenções sociais e defendendo uma autossuficiência radical. Agora, vamos dar um salto no tempo, a partir de John Ball, para ver como essa mesma faísca de revolta explodiu em lugares e formas totalmente diferentes. Isso mostra que não era uma coisa isolada, mas sim uma resposta humana que se repete de novo contra a opressão. Na Alemanha do século XVI, por exemplo, Thomas Müntzer pregava uma guerra santa dos pobres contra os ricos. Um século depois, na Inglaterra, os escavadores declararam que a terra era um bem comum e simplesmente começaram a ocupá-la. E aqui no Brasil colonial, a resistência tomou a forma dos quilombos, comunidades autônomas fundadas por pessoas escravizadas que fugiam do cativeiro. E o maior deles, Palmares, liderado por Zumbi, se tornou um exemplo poderosíssimo de autogoverno e de luta contra o Estado colonial. Mas a história da revolta é também uma história de traição. A luta dos camponeses alemães, aqueles inspirados por Müntzer, teve um fim trágico. E, em parte, foi por causa de uma reviravolta chocante de um dos seus potenciais maiores aliados. Pois é, Martinho Lutero, o pai da Reforma Protestante. No começo ele pregava uma mensagem de liberdade que, claro, deu um gás enorme para os camponeses. Mas, quando a revolta deles começou a ameaçar os príncipes que protegiam Lutero, aí ele mudou de lado. Ele precisava do Estado para sobreviver e, para isso, ele fez um pacto. E o resultado foi este panfleto terrível de 1525, onde Lutero basicamente mandou os nobres esmagarem a revolta sem nenhuma piedade. Ele não só traiu o movimento, ele se tornou o ideólogo do massacre de dezenas de milhares de pessoas que lutavam pela dignidade que o próprio cristianismo, em tese, deveria defender. Então, o ponto crucial aqui é o seguinte: para muitos pensadores que vieram depois, o problema não era a doutrina específica de Lutero. O problema era a própria estrutura de poder. A religião organizada, com sua hierarquia toda vertical, acaba espelhando e reforçando a hierarquia do Estado. Ou seja, onde existe poder concentrado, o risco de traição e de abuso é inerente.
Ok, então vamos juntar todas as peças agora. A gente viu filósofos antigos, padres medievais, teólogos apocalípticos e comunidades de fugitivos. O que tudo isso nos mostra quando a gente olha para o quadro geral? O que a gente vê é uma linhagem contínua. Começa lá com os sábios da China antiga, passa por aquele padre que usou a Bíblia para exigir igualdade na Inglaterra medieval e chega nas comunidades que construíram a liberdade na prática, como na Inglaterra e aqui no Brasil. É um fio dourado de desafio que atravessa os séculos. A principal conclusão dessa análise toda é que o desejo por um mundo livre de autoridade opressiva não é uma invenção política moderna. Não nasceu no século XIX com algum filósofo, sabe? É uma resposta recorrente, quase instintiva, à injustiça. Uma resposta que surge em diferentes culturas, em diferentes épocas e com diferentes linguagens. Isso tudo nos deixa com uma última pergunta. De John Ball aos escavadores, de Diógenes a Zumbi, essa corrente de pensamento nunca foi completamente quebrada. Ela simplesmente se adapta, muda de forma. Então, a questão que fica é: se esse espírito indomável ecoou por tanto tempo na história, onde e como ele se manifesta no nosso mundo hoje?